Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos seguindo Jesus nesse tempo comum, tendo como referência o Evangelho de São Lucas. É o texto, o Evangelho que vai nos acompanhar. Podemos dizer assim que nós vamos acompanhar Jesus lendo este Evangelho. Depois daquela cena lá na sinagoga de Nazaré, Jesus, ele diz que ele passou no meio deles e continuou o seu caminho. Ali nós temos no Evangelho de São Lucas alguns milagres que Jesus realiza, algumas curas. E depois no capítulo 5, que é o texto que nós vamos ler e meditar nesse domingo, é uma cena belíssima, né? É uma cena que acontece junto ao lago de Genezaré, carregada assim de simbolismos, né? E que faz uma referência muito grande não só à missão de Jesus, mas como também à missão dos apóstolos e à missão da igreja, né? Diz que a multidão ela se apertava ao redor de Jesus para escutar a sua palavra. Olha, a palavra de Jesus que é capaz de congregar, de reunir, né? E de trazer uma força muito grande para nós. Depois da sua pregação, Jesus pediu para que os apóstolos, na pessoa de Pedro, que eles lançassem as redes em águas mais profundas. Eles têm uma reação, né? Pedro tem uma reação porque nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, né? Mas em atenção às suas palavras, vou lançar as redes. Aí diz que o trabalho foi proveitoso, né? Porque as redes elas vieram cheias de peixes, né? Pedro, ele tem uma reação porque ele se sente pecador, né? E ele se lança nas águas e sente a sua pequenez e fala, Jesus, eu sou um pecador, né? E Jesus fala, não tenhas medo, né? De hoje em diante você vai ser um pescador agora de homens, né? O que nós tiramos desta cena? Primeiro, a força da palavra de Jesus, que é capaz de congregar, né? E quando nós somos obedientes a esta sua palavra, quando ele pede para eles lançarem as redes, né? Eles foram obedientes. Então, com certeza, a nossa vida, ela produz frutos, e principalmente no trabalho da igreja. Depois, não ter medo se ele está presente. Ele mesmo fala, não tenhais medo, né? Esta cena, então, da pesca, vamos dizer assim, uma pesca milagrosa, quer revelar, então, essa força da palavra de Jesus e a importância da obediência, da gente superar o medo. Na nossa vocação, às vezes aparece a liturgia desse domingo quer trazer essa situação humana. Muitas vezes nós temos medo das coisas, né? Claro que às vezes é bom ter medo porque a gente vai se cuidar um pouco melhor, mas não pode ser aquele medo que paralisa a nossa vida, né? Nós devemos confiar, tirar lições. A gente às vezes criar uma sintonia com essas experiências humanas e acreditando na força e na graça de Deus. Quando nós contamos com uma força maior, nós não vamos ter medo. E só Jesus pode dizer isso para nós, né? Não tenhais medo. Só Ele tem essa autoridade para dizer essas palavras que nos consolam, nos dão força para a gente continuar o caminho. É bom lembrar que na liturgia desse domingo, nós rezamos a vocação desse grande profeta, né? Isaías. Ele está participando também de uma celebração no templo, né? E diante da grandeza, da majestade de Deus, ele sentiu a sua pequenez, né? Como é que eu vou profetizar, né? Diante da minha fraqueza, da minha miséria, da minha pobreza? E aí o texto fala que um anjo, né? Com uma tenaz, com um instrumento e uma brasa, tocou a boca do profeta. E quando isso aconteceu, ele se sentiu fortalecido, purificado por essa ação de Deus na sua vida e assumiu a sua missão. Olha que experiências bonitas, né? Tanto a experiência do mar, como essa experiência do profeta, de sentir que Deus está presente. Nós não estamos sozinhos, né? E ali, em Deus, na nossa fé, nós encontramos a força para continuar o caminho. É bom lembrar que nós estamos continuando lendo o texto de Paulo, né, da carta aos Coríntios,
E ele vai partilhar conosco nesse fim de semana, né, o fundamento da nossa fé, do Cristo que morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele fala, apareceu a Cefas, apareceu aos 12 e a muitos outros, e apareceu a mim. Então, o Cristo ressuscitado é a nossa força, é o querigma, né? Ele morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Queridos irmãos, aqui se encontra a força do cristianismo, da fé cristã e da nossa vocação. Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.